Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Adriano Giannini e esse é o primeiro videocast de 2012. Com certeza esse é o primeiro de vários outros que nós teremos ao longo de 2012. Essa é uma nova área que nós colocamos no site, é sempre para quando surgir um assunto novo, uma dica nova, a gente quiser compartilhar isso rapidamente, a gente liga a filmadora, grava um vídeo e posta para vocês. O tema de hoje é qual tipo de site é ideal você usar o WordPress. A gente percebeu uma crescente procura por cursos de WordPress no site, tanto que a gente investe bastante em cursos de WordPress, mas muita gente ainda questiona, Adriano, mas o WordPress não é para blog? Então é importante que você e tantos outros tirem essa dúvida, ou seja, vocês consigam separar bem a ideia do que o WordPress é capaz de fazer e não apenas de que o WordPress é um blog. Tá? Primeiro, o WordPress é uma ferramenta. Muita gente acha que o WordPress é o site que você vai lá, cria uma conta e cria o teu blog, como se fosse um blogspot, por exemplo. O WordPress em si, ele é um CMS. Se você nunca ouviu falar o que é CMS, é uma ferramenta que permite que você gerencie o conteúdo do site, ou sistema gerenciador de conteúdo, como é bem popularmente conhecido. Só que ele é uma ferramenta que você pode instalar no seu domínio, ou seja, se você tem um domínio adrianogiannini.com.br, você vai lá, instala o domínio, tá? Ou seja, instala o WordPress no seu domínio e usa ele normalmente. Ou seja, você não precisa ter .wordpress.com, ou seja, você tem o seu domínio, o seu site, o seu endereço .com, .com.br, .blog, o que você quiser, e você vai lá e instala a ferramenta. Para você ter a ferramenta WordPress, você precisa basicamente de uma hospedagem que dê suporte a PHP e banco de dados MySQL. Com isso, você já pode instalar a ferramenta WordPress no seu site. Mas a pergunta é, em que situação eu posso usar o WordPress? Aquela estrutura de blog que você conhece, tantos blogueiros que nós temos na internet, ali é uma forma de apresentar o WordPress. Tente imaginar que você tem um carro. Vamos pensar na estrutura de um carro. A gente tem pelo menos os controles do carro que fazem ele funcionar. A gente tem as quatro rodas, naturalmente, para o carro se manter e se locomover. E a gente tem toda a estrutura interna dele, como motor, tanque de combustível, etc e tal, ok? A grande maioria dos carros, convenhamos, tem basicamente essa mesma estrutura. Alguns têm acessórios a mais, alguns têm acessórios a menos, mas basicamente a estrutura é a mesma. Todo carro precisa de combustível, precisa de pneus e etc. Tente imaginar o WordPress dessa mesma forma, ou seja, ele tem uma estrutura, só que você decide como você quer apresentar essa estrutura. Não é à toa que alguns têm menus em cima, outro tem menus do lado, outro tem menus embaixo, uns têm notícias, outros têm várias categorias de notícias. Tudo isso é possível através do WordPress. Então, quando a gente discute qual tipo de site é possível criar com o WordPress, praticamente todo tipo de site. Eu tenho um site corporativo. Se você observou o novo site do Instituto, ele foi feito totalmente em WordPress. O layout eu fiz ele no Fireworks, é a ferramenta que eu uso para criar. E depois que eu criei o layout, eu fatiei ele naturalmente, montei ele todo em CSS e depois eu transformei em tema para o WordPress. Alguém já fez o curso de temas para o WordPress, sabe que isso é uma tarefa extremamente fácil. A gente tenta descomplicar isso da melhor forma possível. Agora, você pode ter um site corporativo como a gente tem, mas você pode ter também o seu blog pessoal. Você é um jornalista, você cria poesias, você escreve poemas, enfim. Você pode tranquilamente ter um layout mais simples, aquela coisa mais estilo blog, com as postagens ao lado. Agora, se você tem um portal de notícias como Globo.com, que é em WordPress, como R7.com, que é em WordPress, você já percebe que você pode expandir imensamente o poder. Se você é fotógrafo, você pode ter o seu portfólio pessoal com galerias de fotos e tudo isso em WordPress. O mais bacana é que existem centenas, ou melhor, milhares de plugins para cada situação que o próprio WordPress em si não traz já nativamente como recurso, digamos assim. Você pode, falamos portais de notícias, sites corporativos, blogueiros, e esse é o mais conhecido. Falamos de profissionais liberais que você pode ter. Ou seja, se você percebeu, o WordPress ele dá suporte para que você crie para praticamente todas as categorias.
A única que eu poderia dizer que ainda está amadurecendo é a questão de loja virtual com WordPress. Isso realmente ainda é muito trabalhoso. Eu só vi um plugin que realmente transformava ele em uma loja virtual. Mas ainda assim você acaba perdendo algumas coisas que uma loja virtual precisa ter. Fora isso, o WordPress é indicado para qualquer situação. E o mais bacana disso tudo é que você vai criar uma solução para o seu cliente. Você não vai criar um site. Quando eu falo que você não vai criar um site, é você chegar para o cliente e falar, ó, depois que o site estiver pronto, você não vai precisar de mim para absolutamente nada. Você mesmo edita, você posta uma notícia, você coloca uma promoção, você tira uma promoção. Isso para o cliente faz toda a diferença, ok? Bom, vou ficando por aqui e até o próximo videocast com mais algum assunto que o pessoal escolha ou que a gente aqui do Instituto acha interessante compartilhar com vocês. Um abraço!